para gravar. Na aula passada, a gente estava falando a respeito de conservação do momento linear. Deixa eu ver se agora essa apresentação vai deixar minhas fórmulas aparecerem. Não vai deixar, eu não sei o que é que aconteceu. Que bicho doido. Esse PowerPoint está todo bagunçando com a minha vida, mas vamos lá. Retrospectiva da nossa vida até agora, certo? A gente está trabalhando agora com o que a gente chama de análise integral de escoamento. Então, a gente pega um volume de controle macroscópico e analisa o escoamento, né, do fluido através desse volume de controle. E quando a gente foi fazer isso, a gente disse, ó, o teorema de transporte de Reynolds faz a relação entre as equações que a gente tinha desenvolvida, né, para sistemas, né, e a perspectiva de volume de controle. Então, o TTR era a nossa ferramenta para unir essas duas perspectivas aí. Beleza. Aí, a gente aplicou isso para a conservação da massa, né, numa aula anterior. Obtivemos nossa equação da conservação da massa, essa daqui. Realizamos várias questões voltadas para a conservação da massa, né? Vimos alguns casos especiais e tudo mais. E na aula passada, a gente começou a tratar justamente da conservação da quantidade de movimento ou conservação do momento linear, certo? Quando a gente fez essa avaliação aqui da conservação do momento linear, a gente disse, ó, o momento é o produto da massa pela velocidade. Então, para a gente trabalhar com essa perspectiva da formulação em volume de controle, a gente sabe que a taxa de variação do momento do sistema era o somatório de forças. Momento vai ser nossa propriedade extensiva. A propriedade intensiva correspondente é justamente a velocidade, né? Porque a massa é uma medida do tamanho desse sistema. Então, propriedade extensiva é a intensiva correspondente vezes uma medida de tamanho. E aí a gente substituiu isso no teorema de transporte de Reynolds para obter essa equação. E aí a gente viu que somatório de forças, essa taxa de variação do momento linear é justamente o somatório aqui de forças. E aí a gente disse, ó, essas forças, elas podem ser forças de campo gravitacional ou forças de superfície, referentes à pressão ou a cisalhamento. Então, a gente descreveu aqui essa equação de conservação do momento linear como sendo dada desta maneira, né? Somatório de forças que atuam sobre esse volume de controle, né, forças de campo e forças de superfície, era igual à taxa de variação do momento linear no volume de controle, mais o fluxo de momento através da superfície de controle. A gente disse que isso aqui era uma equação vetorial, né, então a gente tinha que trabalhar com essa equação na direção x, y e z, e que a gente tinha também que considerar, né, forças de ação do fluido sobre o volume de controle e de superfície, e de reação, né? O fluido exerce uma força sobre o volume de controle e o volume de controle, né, exerce uma força de reação. Então, o primeiro caso que a gente trabalhou foi essa questão aqui. Eu não me lembro se na aula passada a gente concluiu essa questão. Concluímos? Concluímos, não concluímos? A gente fez toda essa dedução, né? Vimos que a gente tinha um volume de controle, nesse volume de controle, as forças de campo era referente ao peso da água e o peso do próprio tanque, né? As forças de superfície, a gente não tinha contribuição de pressão, nem de tensões cisalhantes, né? Nesse caso aqui. Então, a única força de superfície era a própria RY, força de reação. E aí, a gente considerou esse escoamento em regime permanente e fizemos aí a avaliação ao longo da direção Y e também
ao longo da direção X, né? Professora? Na direção Y, oi? Tipo, eu faltei ela passada, mas assistindo no YouTube, a única coisa que eu não entendi bem foi esse negócio, esse RY. Eu não compreendi muito bem o porquê. Poderia explicar novamente? Rapidinho? Posso, porque olha só, Luiz, é o seguinte, aqui a gente não tem o nosso volume de controle, né? Esse é o nosso volume de controle, certo? Então, a gente tem a presença de forças que atuam sobre o volume de controle, né? E forças, digamos, deixa eu ver como é que eu consigo te dizer isso. A gente tem que considerar as forças de ação sobre o volume de controle e as forças de reação do volume de controle sobre o meio externo, digamos assim. Então, por exemplo, se eu tenho aqui a água com um determinado peso, o tanque com um determinado peso, o fluido que está escoando aqui com uma determinada velocidade, e tudo isso aqui está apoiado sobre uma balança, isso aqui tudo vai exercer uma força sobre essa balança, não é isso? E aí, essa força RY é justamente a força de reação. Digamos assim, é como a terceira lei de Newton, né? Para toda ação eu tenho uma reação. Então, é como se, eu estou empurrando aqui uma parede. A parede também me empurra com a mesma intensidade, porém com direção oposta. Mas o RY é do sistema todo, disso tudo, ou só dos pesos, no caso? É a reação completa. Ah, beleza. Certo? É a força de reação considerando todas as forças existentes. Perceba só, se a gente tivesse outras forças aqui de superfície, como forças de pressão ou cisalhamento, elas tinham entrado nessa conta no item de forças de superfície aqui, somando com essas forças de campo, e se somando com RY também, certo? Então, digamos assim, a força RY, inclusive quando a gente chega aqui na dedução, né, a gente vê que ela, o valor dela, né, é justamente a soma do momento transferido pelo fluido que está escoando com o peso da água, com o peso do tanque. Então, ela se refere a uma reação global, certo? Entendi. Aí o Rx é o fluxo, né? Que vai seguir a direção de saída. O Rx seria o mesmo raciocínio, né? Só que para a direção X. Então, quando a gente fez essa dedução daqui para a direção X, a gente viu, o escoamento ocorre em regime permanente, não existem forças de campo ao longo dessa direção X, né? Então, FBX é zero. E aí a gente ficou, as forças de superfície na direção X, que seria praticamente só o próprio Rx aqui que a gente assinalou, né? Ele se refere ao momento que é transferido em decorrência do fluxo de fluido. Então, como a gente tem uma seção de saída na seção 3 com uma determinada área e na seção 2 com uma determinada outra área, né, o balanço dessas quantidades é que vai me dizer se vai existir Rx primeiro, né, e qual a intensidade dela, caso ela exista. Por quê? Porque a velocidade na seção 3, ela se relaciona com a velocidade na seção 2 e com a velocidade na seção 1 através da equação da continuidade, né? Através da equação da conservação da massa. Beleza? Tá certo. Obrigado, professor. Então, isso aí foi o que a gente trabalhou na aula anterior, né? Na aula de hoje, a gente vai fazer mais uma questão referente a esses escoamentos de fluidos. Essa questão aqui eu resolvi para outra turma, certo? Então, vai ficar lá na aula deles no YouTube, se vocês quiserem verificar como é que foi feito e tudo mais, vocês podem ir lá. E
eu optei por trabalhar com vocês essa outra questão justamente para a gente ficar com um repertório maior aí de questões resolvidas, tá bom? Então, bora lá? Essa questão, ela diz o seguinte, eu vou até dar uma reformulada nela para a gente conseguir ocupar menos espaço. Vou botar só a figura aqui, nesse elemento. E aqui. Isso vai cortar, e depois eu vou cortar aqueles valores ali das variáveis que estão descritos ali, tá? Então, vamos lá. Ele diz o seguinte, a figura abaixo mostra o esquema de um banco de testes para turbina de avião. Um teste típico, né, forneceu os seguintes resultados. Velocidade na seção de alimentação de 200 metros por segundo, na seção de descarga de 500 metros por segundo, área da seção de alimentação de 1 metro quadrado, pressão estática na seção de alimentação de menos 22,5 kPa, ou seja, 78,5 kPa absoluto. A temperatura na seção de alimentação de menos 268 e pressão na seção de descarga de 0 quilopascais, certo? Então, vou colocar aqui esses dados na figura, né, para facilitar a nossa vida. Então, o que ele deu para a gente? Que a velocidade na seção 1 é de 200 metros por segundo. Se a gente está falando em turbina de avião, a gente está falando de um escoamento de ar, né? Ar é um fluido compressível, certo? Na seção 2, a gente tem 500 metros por segundo aí como sendo a velocidade. A área da seção 1, ele disse que é de 1 metro quadrado. E na seção 2 ele não fornece essa informação. A pressão na seção 1 ele disse que era de menos 22,5 kPa. E na seção 2, a pressão na seção 2, ele disse que era 0, né? Então, pressão absoluta, a pressão relativa aqui é igual a 0, tá? E a temperatura na seção de alimentação, 268. Então, deixa eu colocar aqui, temperatura igual a 268 Kelvin. Então, vou cortar aqui só para a gente diminuir o tamanho desse enunciado, para a gente poder avaliar, tá? Então, pessoal, o que acontece? A gente tem um volume de controle aqui, certo? Esse volume de controle, existem forças que atuam sobre ele, e aí a gente vai descrever essas forças, aonde que elas atuam, quais são as forças de reação, quais são as forças de ação, para a gente poder resolver aí essa questão, certo? Eu vou só deixar isso aqui um pouco mais limpo, para a gente poder ter mais facilidade aqui com o manejo da figura, tá? Então, a primeira coisa que a gente deve fazer quando a gente vai pegar uma questão dessa é justamente descrever, né, aonde que eu tenho tal valor de velocidade, aonde que eu tenho outro valor de velocidade, quais que são as áreas que estão sendo relacionadas. Opa, aqui.
Então, vou tentar, na medida do possível, deixar aquele mesmo conjunto de cores que a gente vem usando já, tá? Então, aqui, ó, em amarelinho, a gente tem justamente a área. Em azul, a gente tem os valores de velocidade, certo? Na seção 1, ele diz que existe uma força referente à pressão, tá? Deixa eu colocar ela aqui em roxo. E na seção 2, ele diz que o fluido ele descarrega para a pressão atmosférica, né? Então, a pressão 2 é um valor de pressão atmosférica, né? Então, vou colocar aqui P2 manométrica é igual a 0. Isso quer dizer que P2 é um valor de pressão atmosférica, tá? Quando a gente estava trabalhando com as nossas deduções, a gente disse, olha, se a gente tem, é mais fácil que a gente trabalhe com valores de pressão relativa, né? Por quê? Quando a gente trabalha com valores de pressão relativa, a gente despreza essas contribuições das forças referentes às pressões atmosféricas. E isso é importante para a gente porque, ó, a pressão atmosférica, ela age sobre todo esse nosso volume de controle. Então, só para deixar descrito aqui da maneira adequada, né? Essa pressão atmosférica, ela age em todo o volume de controle. Então, quando a gente trabalha com o uso de valores manométricos, né? Então, isso facilita o nosso trabalho aqui da equação, tá bom? Então, em roxo, eu estou descrevendo para vocês simplesmente a pressão atmosférica, tá? Para que todo mundo fique aí ciente. Beleza. Que outras forças podiam estar presentes, né? Veja só, a gente tem que essa turbina, né? Ela com certeza também tem um dado peso. Então, vou deixar aqui mais ou menos na mesma paleta de cores das questões anteriores, né? Mas existe aí um peso referente a essa turbina, não é isso? E o fluido que está contido nela, obviamente, também tem uma determinada massa. Então, rigorosamente falando, existe também o peso do ar que está contido aqui dentro dessa turbina, certo? Então, assim, o conjunto de forças que atuam sobre esse volume de controle aqui inerente a esse escoamento seria esse, certo? A gente sabe que essa turbina, ó, ela está apoiada aqui nesse aparato, né? É um banco de testes. Então, vão existir forças que esse escoamento aí vai provocar sobre essa bancada. Então, eu vou colocar aqui em verde, né, para manter a mesma notação. Um Rx. Opa. E um RY aí, para serem justamente devidos a essa interação, né, com a bancada propriamente dita. Eu vou colocar aqui Rx e vou colocar aqui RY, certo? Então, esse seria o conjunto de forças que estão se relacionando aqui com esse nosso processo, esse nosso escoamento. Detalhes a respeito dessa questão. O fluido que está escoando é ar. Então, esse fluido é um fluido compressível. Ou seja, a massa específica
pode variar de uma seção para outra, né? Uma informação importante que ele dá para a gente é justamente a temperatura desse fluido na seção de entrada, que é 268 Kelvin, né? Como ele fornece para a gente as informações de temperatura e pressão, a gente pode calcular qual que é essa massa específica ρ desse fluido através da equação dos gases ideais, certo? Estou colocando aqui só as informações, tá, pessoal? A princípio, depois a gente efetivamente vai ver quais delas a gente vai usar realmente na nossa resolução, tá bom? Bom, então vou pegar aqui a nossa ferramenta fundamental, né, que é justamente a equação de conservação do momento linear. Cadê a questão? Cadê a questão? Tá aqui. Sumiu de novo. Tá aqui. Anotei aí. Então, tá aqui a nossa equação de conservação do momento linear. A gente vai aplicar essa equação tanto para a direção x quanto para a direção y, para a gente descobrir aí quais são essas forças de reação que estão atuando, tá? Então, vou primeiro trabalhar aqui com a direção x, que é a direção primordial, né, do escoamento do fluido. Então, vou deixar tudo aqui descrito como se fosse ao longo dessa direção x. Certo? A gente pode tratar, pessoal, desse escoamento em regime permanente, certo? Então, eita, Cacilda. Então, esse termo aqui referente à taxa de variação do momento linear no volume de controle, a gente pode desprezar, como eu já tinha falado para vocês que a gente iria fazer na maior parte dos casos, certo? Forças de campo na direção x não existem nenhuma, né? A força de campo é referente a um campo gravitacional e ao longo dessa direção x não existe nenhuma componente de força gravitacional. Então, a gente vai trabalhar basicamente com as forças de superfície. Tá? Então, as forças de superfície que atuam nessa direção x são aquelas devido à pressão na seção 1. Vou colocar aqui. Vou colocar FP como força referente à pressão na seção 1, mais a própria força Rx, que a gente chamou. A força referente à pressão na seção 2, a gente já disse que o valor de pressão na seção 2 era 0, né? A pressão manométrica na seção 2 é igual a 0. Então, a gente trabalharia com essa equação dessa maneira, entendendo que a superfície de controle a ser avaliada no lado x, né, engloba a seção 1, a direção x engloba a seção 1 e a seção 2, certo? Só um minutinho, pessoal. Desculpa, pessoal, foi só uma situação doméstica aqui que precisava ser tratada. Perdão. Professora. Então, para avaliar esses momentos aqui... Oi? Tem como a senhora explicar novamente aquela parte onde cortou ali, onde tem aquelas setinhas, que aqui deu uma travada no computador aqui. Então, eu cortei aqui, Pablo, esses dois termos, né? O primeiro termo referente às forças de campo na direção x. Força de campo é referente à força de campo gravitacional, né?
E aí a gente percebe, ó, que as forças de campo, elas estão atuando somente na direção Y, tá? Então, esse termo aqui foi cancelado. Em seguida, esse segundo termo aqui foi cancelado porque a gente trata, na maior parte dos casos, né, de escoamentos em regime permanente. Então, esse termo aqui ficou sendo igual a zero, tá? Em seguida, a gente fez a avaliação das forças de superfície, né, e dissemos que existia uma força referente à pressão nessa seção 1, né, existe um valor de pressão na seção 1, e na seção 2 a gente não contabilizou esse valor referente à pressão, pelo fato aqui de P2 ser uma saída para a atmosfera, né? Então, a pressão relativa nesse ponto é ser igual a zero. E contabilizamos também Rx como uma força de superfície, né? E aí, esse primeiro lado da equação se resolveu. Tudo certo? Certo. Tranquilo? Pronto. Então, no lado esquerdo, no lado direito dessa equação, a gente ficou somente com o termo da avaliação do momento transferido pelo escoamento do fluido, né? V vezes ρ, V escalada A. Então, para a gente fazer essa avaliação na superfície de controle toda, né, ao longo dessa direção X, a gente tinha a seção 1 e a seção 2 para avaliar. Assim sendo, né, na seção 1, a gente tem um vetor velocidade aqui, V1, uma massa específica do fluido nessa seção 1, e na seção 2 a gente tem velocidade, ρv, dA para a seção 2, certo? Então, eu vou agora passar dessa perspectiva de integrais, né, para os valores médios em cada uma das seções que a gente tem. E fazer a consideração referente às direções dessas forças, tá? Então, ó, a pressão na seção 1, a gente sabe que a força referente à pressão na seção 1 é justamente P1 vezes A1, certo? Então, P1, A1. Essa força, ela está apontando ao longo, né, alinhada aí com esse eixo X, atribuir o sinal positivo para esse P. Rx, eu também chamei de positivo, né, apontando para essa direção do X positivo. Se no final das nossas contas o sinal dá negativo, a gente sabe que essa atribuição de sinal está errada, né? E aí a gente muda o sentido de Rx. Essa primeira integral, né? Então a gente trata de V1, V1, que multiplica massa específica do fluido na seção 1, V1, A1, cosseno do ângulo formado entre velocidade e área nessa seção 1. Na seção 1, velocidade e área, ó, formam um ângulo de 180 graus, certo? Um detalhe, por que esse termo ele tem sinal positivo, né? Lembra que eu falei para vocês que esse primeiro vetor aqui, esse primeiro V aqui, ele carregava a direção dessa força, né? Então, V1, ele aponta na direção do X que a gente atribuiu como sendo positivo. Então, por isso que esse primeiro termo está sendo igual, está sendo positivo. André está perguntando aqui novamente por que P2 não entrou nessa soma das forças, né? Esse P2 ele não entra na soma das forças, André, porque o valor dessa pressão em termos manométricos é zero, certo? Então, a gente tem a ação da pressão em todo o volume de controle. Então, tanto eu tenho a ação da pressão atmosférica desse lado do volume de controle,
quanto eu tenho a contribuição dessa pressão atmosférica do outro lado do volume de controle, certo? Então, é por isso que a gente não faz essa contabilização de P2, né? Porque P2 tem um valor de pressão relativa igual a zero. Certo? Então, voltando aqui, né, a gente fica com a avaliação agora do último termo referente à superfície de controle na seção 2, que é a saída, né? Então, a gente ficaria com V2 aponta na direção do X positivo, a gente tem uma massa específica na seção 2, e o cosseno, o ângulo que é formado entre V2 e A2, né, é um ângulo de 0 graus aqui, ok? Todo mundo entendeu aqui os sinais que foram colocados em todos os lugares, os cossenos, de onde que eles vieram? Sim, professora. Tranquilo, posso seguir, né? Então, aqui a gente vai ficar, ó, esse primeiro termo vai ficar negativo, menos ρ V1 ao quadrado, opa. V1 ao quadrado. E esse segundo termo vai ficar tal qual ele está. Um ponto-chave para a gente resolver essa questão, pessoal, é a gente entender que esse fluido que está escoando é um fluido compressível, né? Quando a gente estava tratando na aula passada de equação da continuidade e tudo mais, eu tinha colocado para vocês, em determinado momento, que em alguns casos o escoamento era em regime permanente e a gente chegava numa expressão para essa equação da continuidade, em que a massa específica ela podia variar de uma seção para outra. E aí algumas pessoas, não entendi muito bem como é que isso funciona, né? Então, aqui está justamente um caso específico disso daí. Então, a gente já tinha considerado que esse escoamento ele ocorria em regime permanente, né, num momento anterior, e aí a equação da continuidade ficava simplesmente sendo isso daqui, né? Integral de ρ VdA ao longo da superfície de controle tem que ser igual a zero. No caso dessa nossa questão, a superfície de controle refere-se à seção 1 mais a seção 2. Na seção 1, né, esse conjunto aqui de equações vai dizer para a gente que ρ V1 a 1, cosseno de 180 graus, mais ρ V2 a 2, cosseno de 0 graus, tem que ser igual a zero, né? Então, a gente vai ficar com a informação de que o negativo desse termo tem que ser igual a esse outro termo aqui. Certo? Não, peraí, calma. Não é positivo, não? Peraí, calma. Então, o negativo desse termo mais esse do lado daqui tinha que ser igual a zero. Então, a vazão mássica, né, que é justamente esse termo, massa específica vezes velocidade vezes área, na seção 1 e na seção 2 tinha que ser a mesma, né? Esse termo aqui, ρ1 V1 a 1 é igual a ρ2 V2 a 2, certo?
Então, por isso que nessa questão daqui, perceba que ele não informa para a gente, e nem ele precisa informar, qual que é a área da seção 2. Por quê? Porque com a equação dos gases ideais, eu consigo calcular qual que é a massa específica média desse ar na seção 1. Eu sei qual que é a velocidade nessa seção 1, qual que é a área da seção 1. Então, automaticamente, eu já sei qual que é a vazão mássica aqui na saída, na seção 2. Certo? E isso já resolve muita coisa para a gente. Tá? Então, por exemplo, a gente pode voltar aqui nessa nossa equação e, em vez de chamar esse termo aqui de escrever igualzinho a gente tinha feito no primeiro caso, né? Eu posso chamar ρV2A2 simplesmente de M ponto. Vazão mássica aqui. Certo? Então, veja só, para a gente resolver essa questão, P1 e A1 a gente já tem, V1 e A1 a gente já tem, né? V2 já é fornecido para a gente. A única informação que nos resta calcular é justamente a massa específica do ar nessa condição de temperatura e pressão. Então, a gente vai calcular isso para substituir aqui na nossa equação. Não é coisa de outro mundo, né? Então, deixa eu colocar aqui outro slide, só para a gente calcular essa massa específica. E aí a gente sabe que PV igual a nRT, né? Equação dos gases ideais. Número de mols é massa do gás dividido pela massa molar dele. E aí, ó, esse volume pode passar para cá dividindo. Essa massa molar pode passar para o outro lado da equação multiplicando. RT, que estavam aqui desse lado, vão passar para cá dividindo. E a gente sabe que massa dividido por volume é igual justamente a massa específica do fluido, certo? Lembrando que a equação dos gases ideais é uma equação de estado e, portanto, os valores de pressão que devem ser substituídos aqui são valores absolutos. Essa aqui é uma equação termodinâmica, tá, pessoal? Então, a gente tinha justamente na nossa questão original aqui, em algum momento que eu apaguei, já que eu não quero calcular, esse valor de pressão na seção de alimentação era justamente de 78,5 kPa. Então, (78,5 vezes 10 à terceira pascais). A massa molar média do ar é 28,1, mas eu vou confirmar aqui para não passar um valor errado para vocês. Massa molar média do ar. 28. Não, meu filho. Pronto, 28,9 gramas por mol. Isso aqui está em pascais. Então, pascais é Newton por metro quadrado. 8,314 Joule por mol Kelvin. E a temperatura, 268 Kelvin, certo? Então, esse valor aqui seria o valor da massa molar média do ar nessa seção de entrada. 78,5, 28,9, 8,314, 268. 1,018
quilogramas por metro cúbico, certo? Com esse valor de massa, de massa específica nessa seção, a gente vai calcular aqui, ó, justamente qual que é essa vazão máxima do ar, né? Então, 1,018 vezes a velocidade na seção 1, que é 200, vezes 1 metro quadrado. Então, essa vazão máxima aí é justamente de 203,63 quilos por segundo, certo? 203,63. Então, tudo bem se eu substituir isso aqui, ρ V1 a 1 pelo 203,63, para eu não ter que fazer essa conta de novo? Eu vou substituir aqui o valor, deixa, não tem problema nenhum, não. Vou pegar essa equação para substituir aqui os valores, né? Então, massa específica do fluido, velocidade, vezes a área, né? Essa velocidade ao quadrado. Na seção 2, a velocidade é de 500 metros por segundo. A vazão máxima a gente calculou para ser 203,63. Opa. Pressão na área 1, menos 22,5 vezes 10 a terceira. A área 1 é de 1 metro quadrado. Então, com isso, a gente consegue calcular qual que é o valor aí de Rx, certo? Tranquilos, pessoal? Vocês entenderam aí como que foi o raciocínio, de onde que a gente partiu, o que que a gente fez? Grande, né, Luiz? Isso porque a gente só fez para a direção X, viu? Não quero desanimar ninguém, não. Mas se a gente fosse para fazer para a direção Y, a gente não... Vocês vão ver que não tinha o que fazer. Né? A hora do café. Ai, Jesus. Quase uma hora, né? Resolvendo uma questão. Mas também vocês vão ver que quando vocês começarem a resolver várias questões, né, isso começa a ficar mais fácil, né? Eu sei que eu estou devendo para vocês o envio da lista de exercícios, mas eu devo fazer isso ainda hoje, tá bom? Porque a gente está unificando as listas de exercício das turmas todas de mecânica dos fluidos. Vocês já viram aquela figurinha? Luiz colocou aqui. Professora, eu me iludo toda vez que a senhora fala isso. Vocês já viram aquela figurinha que é assim? Acho que estou me iludindo, porém vou continuar. Aí você clica assim, porém, aceito e concordo. Pá. Ai, gente. Será que se eu colocar a prova de duração de um dia... Tem sua imagem na sua... Mulher, eu tenho umas figurinhas horríveis. Meu Deus do céu, esse povo é muito criativo para fazer figurinha. Minha Nossa Senhora. Para essas questões tem que ser um dia de prova mesmo. Oh, vocês não me dão ideia, que se eu inventar de fazer prova de um dia, pode ser que vocês não queiram. Vixe. Homem, nem inventa, então, deixa isso quieto. Ai, Jesus, vocês são uma graça. Vai dar tudo certo, meu povo. Tá certo aqui? Então, a gente pode só resolver essa continha para ver quanto seria o valor aí de Rx, ok? Dessa força de reação, né? Percebam um detalhe, né? Ele colocou no enunciado, determine o empuxo sobre a turbina ensaiada.
Quando a gente fala de uma turbina, né, no escoamento sobre uma turbina, só para deixar isso mais claro aqui para vocês, eu vou apagar esse monte de coisa para, né, ver se consigo deixar isso mais facilmente entendível, né? Lembra que quando a gente falou de empuxo, a gente disse assim, empuxo é uma força que surge quando um objeto está submerso num fluido, né? No caso aqui, a turbina, ela está submersa em ar, né? E esse ar está escoando. Então, vai existir uma força que vai surgir em decorrência do fato desse fluido estar aqui sujeito a esse escoamento, né? E a força de empuxo, ela essa força que surge em decorrência, se lembra quando a gente falou, o empuxo surge em decorrência do desbalanceamento de forças hidrostáticas nesse nosso elemento que está submerso? Então, aqui a gente tem o desbalanceamento de forças que surge em decorrência desse escoamento aqui do fluido, certo? Vocês vão ver que vão surgir outras questões para vocês aí nessa parte de momento linear, e vai ficar tudo bem parecido, digamos assim, tudo muito parecido, tá? Bom, tudo que a gente desenvolveu até agora, pessoal, foi para volumes de controles que eles permanecem estáticos, né? Eles estão fixos em relação a uma referência, né? A um referencial inercial, né? Mas tudo isso também permanece válido quando a gente tem situações em que o volume de controle ele se movimenta, né, em um movimento linear uniforme, né? Então, é similar àquele problema que vocês viram lá em Física 1. A gente tem uma pessoa que se move num trem com relação à Terra, com a própria velocidade do trem. Se essa pessoa está parada dentro do trem, ela tem a velocidade do trem. Mas se ela se movimenta dentro desse trem, né, então existe uma velocidade relativa dessa pessoa com relação ao observador externo, né? Então, tudo isso que a gente falou até agora, né, servia para volumes de controle que estavam estacionários, né, com relação a um referencial, mas também se aplica sempre que a gente tiver uma velocidade relativa entre o sistema e o volume de controle. Então, por exemplo, vocês vão ver aí mais na frente no material de vocês, a gente pode ter situações como essa aqui da questão, né, em que a gente tem um volume de controle, esse antaparo aqui, ele tem rodinhas, né, que permite que ele se movimente, e aí ele diz, o fluido entra nesse volume de controle com uma velocidade de 30, sai do bocal com 30 metros por segundo, mas o volume de controle se movimenta com uma velocidade de 10. Então, a gente sabe, né, inclusive isso vem intuitivamente, que esse fluido, na realidade, ele está adentrando no volume de controle com uma velocidade relativa, né, de 30 menos 10, né? Então, a gente pode se utilizar aí desse não é bem um artifício, né, mas é dessa relação com base na velocidade relativa. Então, se o volume de controle se movimenta uniformemente em relação ao sistema de referencial, né, com a velocidade que a gente vai chamar aí de velocidade do VC, então, a velocidade do fluido, que seria essa VXYZ, em relação a esse sistema, é a diferença, né, da velocidade do próprio escoamento do fluido com a velocidade do volume de controle. E aí, quando a gente for obter as equações de conservação do momento linear, basta a gente analisar justamente usando essas velocidades relativas, né?
fazer o balanço de forças normalmente e usar essas velocidades relativas, tá ok? Bom, com isso a gente conclui, né, basicamente o nosso conteúdo referente à conservação do momento linear. Como eu falei para vocês, eu devo marcar uma aula para resolução de exercícios. Eu ainda não consegui dizer que dia que vai ser essa aula, porque eu agora inventei de assumir mais um compromisso, né, com a Impacta. Agora vou trabalhar lá também. Então, ainda não organizei ainda direitinho que horário que eu vou gravar essa aula. Mas eu acredito que nessa sexta-feira eu devo estar fazendo essa resolução de exercícios com vocês. Sim, Luiz, a prova vai ser esse conteúdo todo, e tem mais um que é a parte de análise diferencial, certo? Então, é basicamente assim, o que a gente está fazendo agora é para um volume de controle integral, certo? A gente vai estudar 3 equações para esse volume de controle integral, né? Conservação de massa, momento e energia. Então, ainda hoje a gente começa com essa parte de energia. E na aula que vem, quer dizer, e na semana que vem, a gente trata da parte de análise diferencial, certo? Vocês vão ver com a resolução dos exercícios que vocês vão achar isso aqui a coisa mais maravilhosa do universo. Não, Paulo, não diga isso. É uma disciplina maravilhosa. Olha, a gente explica o universo, entendeu? O que está acontecendo ao meu redor. Professora, então às vezes eu prefiro não tentar entender o universo, não, porque ele é complicado demais, na moral. O universo complicado, meu Deus. A prova é dia 17/8, então se acalme, vai ter tempo para muita coisa. Vai ter muito choro até lá, né? Hoje ainda é 20/7, a gente tem quase um mês para frente, tenham calma. Esse é o problema, professora, porque é mais um mês, aí a gente fica, putz, aí que vai vir pela frente, aí fica aquele negócio lá, meu Deus, vai ser pior ou mais pior ainda? Pois. Vai dar certo, vai dar certo. Não se acanhe, vai dar tudo certo. Então, pessoal, eu acho que na sexta-feira eu consigo gravar essa aula de exercícios com vocês, mas aí eu coloco, como eu coloquei das outras vezes, né, uma notícia no Cigar dizendo qual vai ser o horário para vocês, se quiserem participar desse momento, tá certo? Feliz é aquele que é ignorante. Oh, meu Deus. O povo já dizia, né, a ignorância é uma benção. Que nada, meu povo. Vocês vão sair de mecânica dos fluidos assim, achando tudo lindo. Mecânica dos fluidos é maravilhosa. Delirando. Eu não aguento vocês, pelo amor de Deus. Ó, terceira e última equação referente à análise integral. Conservação de energia. Super de boas, super beleza essa equação. E super importante. Tem mais essa, né? Porque quando a gente fala em conservação de energia, a gente está falando em avaliação de custos, a gente está falando em viabilidade econômica de processos, a gente está falando em economias, na maioria dos casos, né? Então, geralmente, a gente está interessado em avaliar, né, se um fluido ele é capaz de realizar trabalho, quanto trabalho eu posso extrair desse fluido, ou quanto de energia eu preciso gastar para bombear esse fluido, para comprimir um gás, para enviar um gás com uma dada pressão para um reservatório X, Y ou Z, certo? Então, a gente precisa, né, precisa usar essa equação da conservação de energia para a gente avaliar esses aspectos de vazão, de pressão, de escoamento, né, de perda de energia em decorrência de atrito.
Então, a gente vai usar e muito essa parte, né, do nosso conhecimento. Então, mesmo caminho, né, formativo que a gente tinha feito até agora, né? A gente sabe que a equação para um sistema da conservação da energia é dessa forma, né? Taxa de variação da energia total sendo igual à taxa de transferência de calor menos trabalho. Energia total do sistema é a nossa propriedade extensiva, que pode ser representada por uma propriedade intensiva correspondente a ela, né? O Ezinho, onde esse Ezinho vai englobar os termos de energia interna específica, energia cinética específica e energia potencial específica, tá? Então, essa seria a nossa equação na formulação para sistemas. É o que a gente já conhece da vida pregressa. Quando a gente chega para a ideia de volume de controle, então a gente usa a nossa ferramenta, que é o teorema de transporte de Reynolds, para fazer essa junção dessas duas perspectivas. E aí a gente diz que N, que é a propriedade extensiva, agora vai ser E, energia total, e eta, que é a propriedade intensiva correspondente, vai ser o Ezinho. Então, a gente vai ficar com isso daqui. Aí a gente sabe que essa taxa de variação da energia do sistema é calor menos trabalho. E aí a gente chega e que esse Ezinho é dado por esses termos. Então, a gente chega na nossa equação de conservação da energia para um volume de controle, onde ela diz, ó, a taxa de variação da energia total do sistema, que pode ocorrer através de transferência de calor ou realização de trabalho, é igual à taxa de variação da energia no volume de controle, que é o acúmulo, né, seja por aumento ou por diminuição da energia desse volume de controle, mais o fluxo de energia através da superfície de controle, sendo esse fluxo, né, descrito em termos da energia interna, cinética e potencial. Certo? Detalhe é o seguinte, taxa de transferência de calor descreve, né, somente uma forma de transferência de energia, que é aquela que ocorre por diferença de temperatura. Então, calor, taxa de transferência de calor, só descreve a transferência de energia em decorrência de variação de temperatura. Todos os outros termos de taxa de variação de energia, né, taxa de transferência de energia, estão jogados aqui nesse termo de trabalho. Então, é interessante que a gente possa descrever as formas, né, desse trabalho. E aí a gente sabe, ó, trabalhos são referentes a forças, né, que atuam ou podem atuar e interagir com esse volume de controle, certo? Então, se a gente fala de forças que atuam sobre a superfície do volume de controle, a gente sabe que essas forças elas podem ser normais ou tangenciais, então elas vão poder exercer, né, trabalho na forma de trabalho das tensões normais e trabalho das tensões cisalhantes. Tranquilos até agora? A gente sabe também que existem equipamentos que podem estar interagindo com esse volume de controle, né? Então, existem fontes mecânicas externas, né? Bombas, turbinas, ventiladores, que podem interagir com o volume de controle. O fluido pode produzir trabalho, né? Trabalho pode ser exercido sobre o fluido, né? Então, essas fontes mecânicas externas, que aí são equipamentos, né? A gente engloba todos esses termos em trabalho de eixo, certo? E aí, todas as outras fontes de trabalho, né? Todas as outras formas de realizar trabalho, que são formas, digamos assim, menos convencionais, menos usuais, elas ficam aqui guardadas nesse outros tipos de trabalho, geralmente associados aí a campos eletromagnéticos, equipamentos eletrônicos, né?
Então, esses elementos aqui estão englobados em outros tipos de trabalho. Isso quer dizer que a gente vai pegar, né, onde tinha nosso termo lá de W ponto, e dizer que W ponto é W de eixo, W normal, W cisalhante, W de outros, né? Trabalho de eixo, normal, cisalhante e outros. Tranquilos? Então, para saber quem é quem, né? Só para a gente descrever. Alguns desses termos vão ter fórmulas que vocês vão usar, e alguns desses termos não vão ter fórmulas, ou vocês não vão usar, tá? Aqui o que a gente está fazendo é descrever dando nome aos bois, quem é quem, tá? Então, o trabalho de eixo, ele diz respeito a todo aquele trabalho que é realizado por equipamentos, né, que envolvem justamente a movimentação de um eixo, a rotação de um eixo, para produzir trabalho, como é o caso das turbinas, né, de produção de energia elétrica, seja numa hidrelétrica, seja numa eólica, né? Então, nesses elementos aqui, a gente tem um fluido que faz com que essa turbina gire, né? E aí a gente tem um eixo aqui que é ligado a um motor, e aí a gente vai ter a produção de energia elétrica, né, a partir dessa conversão da energia mecânica, né, referente ao torque, ao giro desse eixo, em conversão... Olha, meu Deus, agora eu engrenei que me perdi. Sendo convertido, né, esse movimento rotacional aí desse eixo em energia elétrica lá no conversor desses equipamentos. Então, tanto a gente tem equipamentos que podem produzir energia pelo movimento desse eixo, como é o caso das turbinas eólicas ou hidrelétricas, né? Causado esse movimento justamente pelo movimento do fluido, quanto a gente tem equipamentos que precisam impor, né, uma rotação, impor um movimento ao fluido para fazer com que ele ganhe energia na forma de pressão. Então, esses elementos são os compressores, são as bombas, né, em que a gente justamente tem uma entrada de fluido de baixa energia. Esse equipamento fornece energia ao fluido e aí ele sai do equipamento com um nível de energia na forma de pressão maior, certo? Então, nas turbinas, a gente tem produção de trabalho pelo volume de controle, então isso aqui é um trabalho positivo, e nos compressores e bombas, né, a potência ela é requerida, eu preciso fornecer energia para esse volume de controle. Então, esse é um termo de trabalho negativo, tá? Os trabalhos das tensões normais, né, eles são causados por esforços, né, que tendem a comprimir ou expandir o volume de controle, certo? Então, se a gente pegar aqui a superfície de controle desse elemento, né, e entender que o fluido ele está escoando com uma velocidade V, né, num instante infinitesimal dt, esse fluido que está tentando entrar no nosso volume, nesse volume de controle, ele vai empurrar a fronteira aqui dessa superfície de controle numa quantidade ds infinitesimal, né? E isso, né, vai provocar o surgimento de uma tensão normal, de uma taxa de realização de trabalho. Então, a gente tem, a gente sabe que trabalho é o produto da força, produto escalar da força pelo deslocamento, né, ao longo do qual ela atua. Essa força normal aqui, ela é dada pela tensão, a gente pode calcular ela pelo produto da tensão vezes a área, certo? Então, se a gente for calcular uma taxa de realização de trabalho, que é um trabalho que é exercido num intervalo de tempo infinitesimal, ΔT, então a gente pode dizer que isso aqui é a força vezes o deslocamento dividido por dt.
Esse aqui, esse termo, ó, DSDT, a gente pode ver claramente que é justamente esse deslocamento infinitesimal que é provocado pelo movimento do fluido com velocidade v. Então, a gente pode dizer que essa taxa de realização de trabalho vai ser dada pela tensão vezes a área, produto escalar com a velocidade dv, certo? Luiz disse, agora tudo faz sentido. Com relação a quê, Luiz? Com relação a esses trabalhos das tensões normais ou você estava falando das tensões ainda do trabalho de eixo? Não, professor, das pressão lá, que eu associei com um negócio que daí. Trabalho de turbina e motor combustão, aí eles consideram como pressão negativa, aí tá fazendo então, efeito. É justamente isso que a gente vai considerar agora, que essa pressão, né, que essa tensão normal, ela é justamente causada pela ação da pressão, né? E aí, como esse trabalho, ele é realizado sobre o volume de controle, não, quer dizer, ele é realizado pelo volume de controle, né? Oh, minhas equações. Então, o trabalho das tensões normais, ele é negativo, né? Ele é menos a tensão normal, porque ele é realizado, né, pelo volume de controle. Calma. Eu entendi. Volta. Pensando aqui, velho. Calma. Fiz você entender e desentender tudo em 5 minutos. Mas que pode. Não, eu entendi, porque eu fiquei assim um tempo viajando, aí depois que eu percebi que você tá falando comigo aí, beleza. Tá. Então, ó, voltando, né? Esse trabalho aqui dessas tensões normais, ele é causado justamente pelo movimento do fluido nas vizinhanças, né, dessa superfície de controle, que vão justamente empurrar essa superfície de controle infinitesimalmente. Queria tanto que minhas equações aparecessem, não sei por que o PowerPoint está fazendo isso comigo. Né? Mas, de qualquer maneira, ó, essa taxa de realização de trabalho pelas tensões normais, então, ele vai ser menos a integral na superfície de controle das tensões normais vezes V escalar dA. Então, se V for igual a zero, em algum trecho, né, não existe trabalho referente às tensões normais. Então, sempre que a gente tem as situações de o fluido estar em contato com algum contorno sólido, ou seja, quando ele tem que obedecer àquela condição de não escorregamento, obrigatoriamente ele adquire a velocidade do contorno sólido, que é igual a zero. Então, esse termo aqui, referente ao trabalho das tensões normais, ele não vai existir. Então, o trabalho das tensões normais, ele só existe nas regiões em que ocorre escoamento. E é por isso que ele é chamado, inclusive nos livros aí de termodinâmica, de trabalho de escoamento ou trabalho PV. Né? Por que PV? Porque justamente essa tensão normal, a gente vai ver que ela é numericamente igual ao negativo da pressão termodinâmica. Então, a gente fica com um termo aqui de pressão vezes a velocidade aí desse escoamento. Tá? Então, ó, já resolvemos 2 termos referentes à taxa de realização de trabalho. O terceiro termo, ele é muito parecido com esse primeiro, né? É o trabalho das tensões cisalhantes. E aí a gente sabe que uma força que gera, né, uma quantidade de realização de trabalho, ela é o produto da força escalar o deslocamento, né? Essa força referente às tensões cisalhantes, ela é dada pelo produto da tensão vezes a área, né? E aí a gente sabe, ó, que a tensão cisalhante, ela atua nesse plano aqui da própria área, né? O vetor normal que caracteriza a área, ele aponta sempre para fora, né, perpendicularmente à superfície. Então, ele forma aí, ó, um ângulo de 90 graus com a própria tensão cisalhante, certo? Então,
essa força referente à tensão cisalhante, ela atua no mesmo plano aqui da área. Se a gente quiser calcular a taxa de realização de trabalho pelas tensões cisalhantes, então eu pego esse W ponto, dividido por um ΔT, faço esse ΔT tender a zero, né? E aí a gente chega a uma expressão similar à anterior, né? Em que esse Fcis vai ser dado por tensão vezes um dA, e aí aqui a gente tem, ó, justamente ds, dt, representando justamente a velocidade de escoamento do fluido, certo? Isso aqui já foi que eu mexi nesse slide na aula passada para explicar um negócio para o povo. Perdão, viu, pessoal? Então, quando a gente chega para representar essa nossa trabalho dessas tensões cisalhantes, né? Então, esse trabalho das tensões cisalhantes vai ser dado pela integral de tensão cisalhante escalar velocidade vezes o dA, certo? Tal escalar V vezes dA. Então, agora a gente trabalha com o produto escalar da tensão de cisalhamento com a velocidade do escoamento. Sempre, igual a gente fez para o caso anterior, né? Para o caso da tensão normal, né? A gente disse, olha, sempre que a gente tiver velocidade igual a zero, a gente vai ter isso daqui, esse termo sendo nulo, obviamente, e sempre que a gente tiver esse produto escalar sendo igual a zero, esse termo também vai ser nulo. Então, quando que V vai ser igual a zero? Sempre que a gente estiver em regiões de contorno, ou seja, sempre que o fluido estiver em contato com um contorno sólido aí desses equipamentos, pelo fato dele ter que obedecer lá a condição de não escorregamento. Então, o fluido ele tem velocidade igual a zero nesses pontos. A outra situação para esse termo aqui se anular é justamente aquela em que o produto escalar entre velocidade e tensão vai ser igual a zero. Então, se a gente tomar um volume de controle como esse aqui, que seria esse azul destacado principal, né? E a gente indicar nessa região de fluxo uma velocidade V que aponte para dentro do volume de controle, a gente sabe que a área, obrigatoriamente, né, vai apontar na direção oposta. E que a tensão cisalhante, ó, ela vai atuar nesse plano dessa área. Então, sempre que a gente faz isso, né, alinha essa superfície de controle perpendicularmente à velocidade do escoamento, a gente faz isso não porque a gente acha bonito, a gente faz isso porque facilita as contas. Então, quando a gente faz esse processo, né, a gente obriga esse produto escalar aqui a ser igual a zero, e aí a gente não precisa calcular esse termo referente ao trabalho das tensões cisalhantes, certo? Os outros trabalhos, né, trabalho referente à energia elétrica, eletromagnética e tudo mais, é preciso que a questão ou o problema que vocês vão ter que resolver descreva de que maneira vocês podem calcular ou de que maneira vocês podem modelar esse trabalho. Geralmente a gente chama ele de W.outros, né? E a menos que seja dito alguma coisa a respeito dele, esse termo a gente cancela também na nossa equação de conservação de energia. Então, a gente tinha essa equação geral, né, que era onde a gente tinha parado. A gente descreveu esses termos referentes à realização de trabalho, né, e a gente vai substituir eles na equação geral para obter essa daqui, certo? Perceba que WCs, W-outros, a gente vai avaliar caso a caso, né? O trabalho de eixo pode ou não também estar presente, mas o trabalho referente às tensões normais, ele geralmente está presente. E aí a gente pode
descrever ele e inserir ele logo na nossa equação, inclusive porque isso vai facilitar a nossa vida lá na frente, tá? Então, o trabalho das tensões normais é menos a tensão normal V escalada EA, né? Então, esse termo menos W ponto normal é menos isso daqui. Então, isso aqui ficaria com um sinal positivo. Mas a própria tensão normal, ela é dada como negativo da pressão termodinâmica. Então, esse termo todo, ele vira menos P vezes V escalada EA, né? Que seria o termo original. Aí vocês vão dizer, mas professora, de onde que surgiu esse Vzinho vezes ρ, né? Esse Vzinho vezes ρ, pessoal, ele surge da definição do que é volume específico, né? Volume específico é 1 sobre a massa específica. Então, se eu multiplicar um pelo outro, na verdade, eu estou obtendo uma unidade, né? Então, eu posso multiplicar essa equação por 1, tá? E quando a gente faz isso, né, multiplica essa equação aqui por 1, vezes 1, sendo 1 descrito desta forma, né, eu consigo fazer com que essa equação do trabalho referente às tensões normais, ela fique dada, né, em termos de integral de um produto vezes ρV escalada EA em toda a superfície de controle. E isso daqui, ó, é similar ao que a gente já tem na nossa equação geral, né? Integral na superfície de controle de um termo que multiplica por VDA. Então, esses dois caras aqui, eles vão poder se somar, certo? E aí, a gente chega nesta forma, que seria a nossa forma principal da equação de conservação de energia. Eu esqueci de botar os coraçõezinhos, mas vocês fingem que esse daqui tá bem bonito, né, para a nossa equação de conservação de energia. Essa equação seria a nossa equação final. Coração quebrado, oh, meu Deus! Oh, gente! Ai, ai. Só que... Professora, essa tá pior que a Morena iludindo o coração da gente, na moral. Porque essas fórmulas aí, uma vai ficando pior que a outra, professora. Só vai crescendo essas fórmulas, né? Nunca diminui. Ó, mentira. Vai diminuir agora. Só para vocês morderem a língua de vocês. Ó. Lembra que lá em termodinâmica diziam assim, ó, entalpia é igual a energia interna mais PV? Então, a gente também pode usar esse conceito aqui nessa nossa expressão, certo? Então, se a gente quiser e se as informações que a gente tiver permitirem, a gente pode usar essa equação um pouquinho menor aqui de baixo. Olha aí, diminuiu uma equação para vocês. Tá vendo? Não precisa mais ficar de coração quebrado, vai dar tudo certo. Ele vai se remendar no final, pessoal. Ai, gente. Então, é isso daqui, certo? Essa é a nossa equação de conservação de energia. É ela que a gente vai usar para modelar os processos em que a gente tiver que determinar a potência de equipamento, em que a gente tiver que determinar quanto de energia se perde por atrito, ou quanto de energia se perde, sei lá, por transferência térmica mesmo, no nosso próprio, nessas questões de escoamento. O trabalho normal não saiu, André. Na verdade, o trabalho das tensões normais, ele ficou descrito aqui nesse termo, ó, PV, né? Lembrando a vocês que esse termo PV, na realidade, ele é pressão dividido pela massa específica do fluido, certo? Eu não sei qual que vocês preferem, né, descrever, né? Pressão dividido por massa específica ou pressão vezes volume específico,
Esse aqui é o trabalho das tensões normais, certo? W ponto normal. Ele veio aqui para esse outro lado da equação. Que horas já são? 4h20. Nossa aula vai até que horas? 4h35, né? Eu acho que é, professor. Nunca decoro. Né? Então, dá para a gente, pelo menos, começar essa outra questão aqui. Só para vocês verem que não é só abstração, que tudo vai, eventualmente, né, chegar num denominador comum. Ó, deixa eu apagar tudo para vocês não se assustarem. Calma. Deixa eu apagar. Ó, essa questão diz o seguinte, né, que a gente tem uma bomba de água que apresenta vazão em regime permanente de 0,019 metros cúbicos por segundo. Eu sei que essa informação é informação de vazão volumétrica, pessoal, pela unidade em que o dado é fornecido para a gente, né? Então, metros cúbicos é uma medida de volume, né, dividido por segundo, que é uma medida de tempo. Então, essa informação aqui é de vazão volumétrica para a gente. E faz sentido a gente falar em vazão volumétrica justamente porque o fluido que a gente está tratando é a água, né? Então, se o fluido é água, em geral, a gente trata disso como sendo o escoamento de um fluido incompressível. Então, em regime permanente, a vazão volumétrica de entrada é igual a vazão volumétrica de saída. Q de entrada é igual a Q de saída. Ele diz para a gente as pressões na entrada, o diâmetro do tubo de alimentação, na descarga o diâmetro é de tal e a pressão é de tal, né? E ele fala o seguinte, a variação de elevação dos centros 1 e 2 é nula, né? Então, essa informação que a questão fornece, né, informa para a gente, na realidade, que não existe variação de energia potencial nesse escoamento, certo? Em seguida, ele fala, ó, o aumento da energia interna específica associada com o aumento da temperatura é de tantos joules por quilograma. Determine a potência necessária para o funcionamento dessa bomba, admitindo que ela seja, ó, adiabática. Então, se ela é adiabática, ela não troca calor com o meio externo, nem com o próprio... Quer dizer, com o próprio fluido ela troca, mas, na verdade, o fluido ele ganha energia interna, né? Ele não é que trocou calor aqui, ele ganhou energia interna em decorrência do processo de compressão, certo? Pela bomba. Então, vamos lá. A gente tem, primeira coisa da vida de vocês, que vocês vão fazer sempre, certo? Nessas questões de mecânica dos fluidos, de análise integral. Vocês sempre precisam, né, para facilitar justamente a visualização do processo, descrever o que está acontecendo em cada seção. Então, descrever onde que eu tenho um vetor velocidade de entrada, onde que eu tenho um vetor velocidade de saída. Se isso facilitar a vida de vocês na análise dos produtos escalares, já dizer, né, já caracterizar quais são, né, esses vetores referentes à área. Breno! E, em seguida, né, a gente vai avaliar as pressões e os termos que a gente tem que considerar ou não na nossa equação de conservação, certo? Então, vamos lá. A gente tem essa equação grande que vocês me disseram que era gigantesca, né, para representar a conservação de energia, certo? A questão diz para a gente que esse processo ocorre em regime permanente, ó. Então, já vou cancelar esse termo aqui logo de cara. Tá? Além disso, a questão também já diz, ó, que a bomba é adiabática, então não existe transferência de calor, certo? Trabalho de eixo é justamente
a potência que a gente quer determinar, né? É a potência para o funcionamento dessa bomba. Então, eu não posso cancelar esse termo. Trabalho das tensões cisalhantes, né? Lembra que eu falei para vocês que o trabalho das tensões cisalhantes, ele era dado por essa equação? Cadê? O trabalho das tensões cisalhantes refere-se ao produto, ó, das tensões cisalhantes vezes a velocidade, né, produto escalar da velocidade com a tensão cisalhante ao longo da superfície de controle. Então, a gente tem essa superfície de controle aqui que eu desenhei para vocês. Na própria figura, ó, ele já desenha, inclusive, a superfície de controle coincidindo aqui com o elemento, né, coincidindo com o equipamento, a bomba direitinho. Então, sempre que a gente tiver, ó, essas regiões de coincidência com a própria carcaça do equipamento, a velocidade do fluido nesse ponto é zero. Então, se é zero, não tem trabalho das tensões cisalhantes. Né? E, ó, o volume de controle que a gente colocou, ele está aqui bem perpendicularzinho na seção de entrada e na seção de saída, né? Perpendicular a quê? A esse vetor velocidade, que caracteriza o escoamento. E como eu falei para vocês, isso não é feito porque a gente acha bom, porque a gente acha bonito. Né? A gente faz isso justamente para quê? Para que a tensão cisalhante, que atua nesse plano aqui da área, né? Para que essa tensão cisalhante, ela forme esse ângulo de 90 graus, ó, 90 graus, com a velocidade. Então, quando ela forma esse ângulo de 90 graus, então, aquele produto escalar ali, referente à tensão com velocidade, se torna zero. Então, a gente faz isso para fazer esse produto escalar virar zero, e aí este termo aqui, obrigatoriamente, ficar cancelado, certo? A gente tem também o termo referente a outras formas de trabalho, né? Mas na questão não é mencionado nada disso. Então, a gente saiu, ó, de uma mega equação para uma mini equação. Rapidinho, só lendo o que estava no enunciado e só aplicando, né, alguns conceitos aqui da nossa disciplina. Beleza? Tranquilos até agora? Então, o termo do lado direito dessa equação, né, o que restou do lado direito dessa equação foi a avaliação de tudo isso aqui, né, todas essas energias, potencial cinética interna e de escoamento, nas seções de entrada e de saída. Eu vou descrever isso aqui como P sobre ρ, pessoal, porque algumas pessoas têm dificuldade, né, quando você coloca esse volume aqui específico, as pessoas tendem a querer substituir isso aqui por velocidade, né, e aí se confundem na hora de resolver as questões, tá? Então, eu já vou colocar aqui P sobre ρ. E esse termo todo aqui, ele tem que ser avaliado em toda a superfície de controle, que a gente sabe que engloba as seções 1 e a seção 2. Opa. Seção 1 e a seção 2. Então, essa seria a nossa equação que a gente vai ter que resolver para essa situação. Se vocês se recordam, né, quando a gente trabalhou com conservação da massa, a gente disse o seguinte, oh meu Deus, a gente tinha essa equação para representar a conservação da massa,
Se o escoamento era em regime permanente, então esse termo aqui era igual a zero, e aí a gente ficava com essa integral aqui na superfície de controle, tendo que ser igual a zero, certo? E aí a gente dizia, ó, a superfície de controle engloba a seção 1 e a seção 2. Ixi. A seção 1 e a seção 2. E aí a gente vai ver como que se comporta esse produto escalar nas seções 1 e 2. A gente não tem informações de variações desse perfil, então a gente vai trabalhar com os valores médios de velocidade, massa específica, ao longo dessas áreas de escoamento, certo? E aí a gente dizia, vocês estão tendo alguma dúvida com essa parte aqui que eu estou resolvendo agora? Todo mundo está entendendo essa parte de equação da continuidade aqui? Ou eu preciso voltar? Não, continuei assistindo o vídeo, que eu viajei aqui e não vai dar para acompanhar, não. Aí eu vejo no vídeo, mas pode explicando, pelo menos por mim. Tá certo. E os demais? Ó, o que a gente está fazendo aqui, pessoal, é avaliando esse termo aqui, ó, da nossa integral da conservação de energia. Tá vendo que eu tenho aqui, ó, ρ VDA para a seção 1 e ρ VDA da seção 2? Então, a gente vai avaliar isso daqui através da equação de conservação da massa, que a gente já tinha visto anteriormente, né? Então, a gente tinha essa equação da conservação da massa. A gente sabe que tudo que entra no volume de controle tem que sair desse volume de controle. E aí a gente pode fazer essa evolução aqui dessa equação. Então, ρV1A1, aqui, ρV2A2. E o detalhe é que na seção 1, o ângulo formado entre velocidade e área é de 180 graus, e na seção 2, esse ângulo é de 0 graus. Então, esse termo aqui fica negativo, e esse segundo termo fica positivo, né? A gente chamou isso aqui, inclusive na questão anterior, né? A gente chamou isso aqui de vazão mássica do escoamento, né? Quer dizer, na verdade, isso aqui é igual a zero. E aí, a vazão mássica na seção 1 é igual à vazão mássica na seção 2, como a gente fez na questão anterior. E para que a gente precisa dessa informação? Simplesmente para que a gente possa, ao invés de trabalhar com essa equação grande, né, para que a gente possa substituir isso daqui pelos valores, né, de vazão mássica na respectiva seção. Então, M ponto na seção 1 e aqui M ponto na seção 2, que vai ser igual nas duas seções, como a gente falou. Vocês acreditam que isso aí não sou eu? Esse atinho é meu marido do outro lado da casa? Eu vou já dar um grito aqui. Breno, estou desejando saúde para você. Daí você tira. Bom, pessoal, então, só para a gente esclarecer aqui, né? Como eu falei, o termo referente à vazão mássica na seção de entrada, ó, ele ficou com sinal negativo. E o termo referente à vazão mássica na seção de saída, sinal positivo devido a esse produto escalar. Então, quando a gente for avaliar esses termos de trabalho de eixo, né, a gente vai ver que os termos da seção de saída, eles têm sinal positivo. Então, a gente vai ficar com o 2 mais
V2 ao quadrado, V2 ao quadrado sobre 2, mais pressão na seção 2 sobre a massa específica do fluido, né, todos esses com sinal positivo, menos esses termos referentes à seção 1, e como a vazão máxima na seção de entrada tem que ser igual à vazão máxima na seção de saída, né? Então, isso aqui vezes a vazão máxima. Então, perceba que a gente já tem todas as informações aqui para calcular, né, essa potência referente à bomba. A gente tem as velocidades na seção 1 e 2. Se a gente não tiver esses valores explicitamente, a gente tem a vazão volumétrica, né? E a gente sabe que vazão volumétrica é velocidade vezes área. Então, Q é igual a V2A2 e Q é igual a V1A1. Então, a gente tem essas informações dessas velocidades. A gente sabe também as pressões do fluido na seção de entrada e de saída. E sabe esse ganho de energia, ó, ganho de energia interna específica, que é 279 joules por quilograma, tá? Então, quando vocês fizerem isso, vocês vão poder calcular aí essa potência necessária para o funcionamento da bomba. Eu acho que por hoje é só. Eu vou colocar para vocês a lista de exercícios e eu vou ver se eu consigo fazer essa aula de exercícios da gente na sexta-feira, tá? Que aí a gente consegue tirar mais o medo dessas coisas todas, vai dar tudo certo.